e tá eu e ele só. Mentira! Né? Tá você e ele, um monte de mil coisas. Culpa, já falou, e o meu marido, outro. O bom seria que se tivesse condição de ser fiel a si mesmo. Essa é a história. Como você é fiel a si mesmo? Que é outra conversa. Eu gostaria de trazer uma nova palavra, porque como ela introduziu a palavra imoral, então ela traz a moral aqui dentro. Então o que é o comportamento moral nesse caso? Qual que é o ético? O que seria a ética no comportamento desse? Falar sempre a verdade. E aí eu pergunto, é suportável sempre a verdade? Não, jamais. Todos nós suportamos a verdade do outro? Eu não sou Quem de nós está preparado para ouvir? Verdade de quem? Qual das verdades? Porque todo mundo fala, seja honesto comigo, me diga a verdade, e a primeira vez que você for honesto, Olha, eu acho que a Maia está trazendo uma coisa importante. Eu acho que a ferida fica maior quando existe omissão e quando a pessoa não fala. Porque às vezes eu acho melhor ouvir a verdade, mesmo que estudou, mas te dá uma referência. É estar presente. eu tenho medo de fazer isso. Acho que a ética é discutível. Então, eu vou falar um termo, né, já que eu comecei com o Gaiasso, o Gaiasso ele cunhou um termo na época, que era o sincericídio. Então eu vivi muito essa época, né? Aliás, eu tive vários amigos e amigas que Cometeram Comprovaram uma tese. Nessa época eu morava numa comunidade, né? A gente era meio hippie e tal, e morava numa comunidade no Morumbi, e no qual eram vários, vamos dizer assim, haviam vários casais e pessoas também solteiras, então todos tinham profissão, né? Eu era psiquiatra, tinha o Jorge que era engenheiro, a Silvia antropóloga, mais uma psicóloga, mais dois psicólogos. E aí também tinham um casal que era o Magrão e a Morena, que eram hippies, né? Assumidos. Assumidos. E a Morena era linda, né? Uma morena maravilhosa, que lá tinha lá uma biquinha que todo mundo ia tomar banho, porque naquela época o Morumbi era era para lá no portal, era um absurdo chegar. Bom, daí todo mundo, quando ela morena ia tomar banho, a gente ia todo mundo lá. Todo mundo ia lá, com a moitinha mesmo, morenona, era o programa dos homens da comunidade. E eles eram super abertos assim e tal, né? Tinham abertos, transar com outras caras e tal. Então, o que acontecia nessa época? Nessa época havia vamos dizer, a gente se considerava uma certa elite pensante, vamos dizer assim, e a gente captava muitas informações de fora, um ou outro que viajava, que ia para a Europa. Naquela época não era essa coisa fácil, de vai e volta no mesmo dia. Então, o que acontecia? A gente criou nessa comunidade uma ideia na qual o fato, a fidelidade, era uma coisa ruim, que era baseado nos conceitos, vamos dizer assim, vamos dizer assim, nos conceitos que a gente achava mais modernos, vamos dizer assim. Então a gente criou uma mentalidade que, como se a gente tinha que ser uma vanguarda de revolução, não só uma revolução em relação à ditadura, tudo isso, como também uma revolução de costumes. Exatamente. Então a gente criou isso nessa comunidade. Então, por exemplo, quando eu encontrei um amigo meu, a gente estava vendo ele é um desses fotógrafos, e ele estava mostrando umas fotos. Você lembra disso aqui? Tá? De repente ele mostrou uma foto, você veja isso, nos anos 70, começo dos anos 70. Daí ele mostrou uma foto, a gente tinha 14 casais, assim, um homem, uma mulher, 14. Bom, uma onda estourando aqui atrás e todos nos abraçados, assim, né? Daí a gente... Eram vocês?
Então, isso naquela época. Tem foto? Tem foto. Daí eu falei, lembra dessa repórter aqui? Eu falei, é mesmo, né? Daí a gente começou a conversar e, né, e a gente lá tomando vinho e tal, né? E a gente falou assim, será que hoje, né, os nossos filhos, tal, os amigos, será que hoje em dia eles iriam por uma praia e tirariam uma foto assim, na boa, assim, todo mundo dando risada, entendeu? Assim, sem uma implicação. Ele falou assim, eu fiz essa pergunta, né? Ele falou assim, acho que não, eu acho que de repente, sei lá, mudou. A gente viveu uma situação, vamos dizer assim, que depois parece que andou para trás, sei lá, entendeu? Ele estava assim, conversando um pouco sobre isso e tal. Então, o que eu estava falando é assim, é que essa ideia, então, o que acontecia nessas relações, aconteceu várias vezes isso aí. Então, a pessoa chegava e não, olha, eu tenho que te contar, porque na época tudo era discutido. Assim como eu tratava pessoas, né, torturadas pela ditadura e tal, né, e era também situações assim, extremamente traumáticas. Também eu via situações extremamente traumáticas, não chegar, não, eu quero te contar, porque então ontem à noite eu fui numa festa que você não foi, daí eu transei com fulano, que é seu amigo, e não sei o quê, ah, sim, tal, tudo bem, né, blá, 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 blá. Bom, daí a gente morava em casinhas, assim, né, separadas, de repente, depois de um tempo, você só viu o maior pau. E você acreditava, me traído. Então, o Gerson, o sincericídio, ele criou esse termo, e eu achei maravilhoso. Porque aquilo que a gente, assim, racionalmente, a gente queria que mudasse, que a gente queria avançar, a gente queria transformar, a gente achava que a gente ia mudar o mundo mesmo. Foi a época da Revolução feminista, foi a época da Revolução sexual, das quebras de tradição, exato. As quebras das tradições. Do paz e amor, contra os movimentos contra a guerra, o mundo deu uma mudada muito grande, né? Então, tudo isso aconteceu. O quê? A Revolução Sexual não aconteceu. Lógico que aconteceu. Imagina, eu falei, o Rodão acabou de dizer assim, os meus filhos não fariam esta foto. Elas fariam essa foto, mas sexualmente, eles têm uma liberdade que não existia naquela época. Principalmente a mulher, né? O mundo feminino. Não, o mundo todo. Nos anos 60, só porque sempre foi pervertido. mais aberto do que agora. Não tem mais para onde evoluir o homem. Ele tá agora. Só porque eu usei o termo galinha, como é que você entendeu o termo galinha que eu falei? Quando eu falei galinhagem, não, mas o que você entendeu por galinhagem? Me fala. Como preconceito? É a mesma coisa que você falar raposa é feminino. Você fala assim, homem galinha. Isso aí que você está fazendo, eu discordo totalmente. Isso aí é esse tipo de coisa politicamente correta, entendeu? Nos anos 60 tiveram muito mais liberdade de sexualidade do que nossos filhos têm hoje. Eu quero falar uma coisa, eu fui da época de uma escritora maravilhosa chamada Érica Jonca. Foda Sem Zíper é o nome do livro dela. E ela foi lá, uma coisa fantástica, que eu achei essa mulher na vida inteira. Outro dia eu li, ela está com 70 e poucos anos, eu li uma entrevista dela. A minha filha veio me cobrar toda a minha liberdade sexual. E depois de toda a minha... Eu quase quero cavar. Depois de toda a minha conversa com a minha filha, eu quero dizer, na entrevista, que eu me arrependo de tudo que eu fiz. Jesus. De que eu não escreveria jamais os livros sobre a liberdade sexual que eu escrevi. Bom, sabe assim? Como é que você pode depois, mas eu acho que a gente tem que discutir sobre essa questão, se a revolução sexual aconteceu ou não, porque
nós, haitianos, achamos que ela não. Peraí, desculpa, Ela agora você vai me aconteceu pra bater. fora ou pra dentro? Como é que morreu o Reis? Hã? Como é que morreu o Reis? Na prisão, Pois é, infeliz. de uma forma Sifilítico, Fechado. sozinho, fechado, preso. Então, não, eu acho, olha, Helene, eu discordo, eu acho que hoje em dia existe uma liberdade, ali eu acho que nos anos 50, quando se criou a pílula, que é isso que você falou, né? Ali, para se ter uma ideia, é que é um pouco difícil a gente, assim, se a gente não analisa num contexto histórico, né? Por exemplo, hoje em dia a pílula, pô, quando surgiu a pílula, na Câmara dos Deputados, na França, que a França sempre teve uma tradição de cultura, de sempre estar à frente, vamos dizer assim, em termos morais. Principalmente naquela época. Principalmente naquela época. Houve quebra-pau na Câmara dos Deputados da França, porque o argumento de uma boa parte dos deputados era que a pílula iria acabar com a família. Ou seja, é a mesma coisa de hoje em dia, não é? O Papa agora parece que liberou a camisinha Várias prostitutas. Quer dizer, só pode ser uma Ele já está coisa. Para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Não, eles estão cansados. Todo mundo está de saco cheio de tanto filho da puta no mundo. Então deve ser isso. Entendeu? Ele deve ter pensado na mente enorme que só pode ser isso. Acabar com os filhos da Só pode ser isso, entendeu? Não é possível, né? Quer dizer, então é o mesmo tipo de coisa que você pega 50 anos depois. Mas quando eu coloquei da Suécia, é assim, a gente, no Brasil, a gente tem que ficar entre vamos dizer assim, se a gente pegar voltando um pouco que o Rubens colocou, que eu acho que é super importante, mas o que você sente com esse negócio de fidelidade, de traição, etc. Porque o que eu acho que pega muito, assim, por exemplo, no meio que a gente vive, no Brasil, é que a mentira, é o não ser falado, é o não haver um acordo em comum. Por exemplo, estava se falando no suíte. Então, na hora que um casal vai lá, o que eles dão? Eles chegaram. Eles combinaram. Nenhum está mentindo para o outro. Um está indo escondido. É a mesma coisa do amigo de família que eu estava falando da Suécia. Quer dizer, então, quando não existe a mentira, vamos dizer assim, eu acho que a raiva e o ódio, a violência, tal, ela cai. Que eu acho que foi o que foi dito, quer dizer, que existe essa coisa do perdão. Quem foi que falou do perdão aqui? Foi você, não foi? Mas aí é a cumplicidade, aí é a lealdade dos dois. Então, aí a gente entra, quando eu acho que existe uma vamos dizer assim, não, cumplicidade do casal. Você avalia de outra Diferente, né? Cumplicidade com intimidade é diferente de lealdade. Olha como a arte ela resolve isso. Vocês devem ter visto o filme do Woody Allen, que é aquela mulher que chega evangélica, ela acaba se descobrindo artista só porque ela se liberou sexualmente. Então essa coisa da liberdade sexual é a liberdade de procriar e de criar, né? É criar, é criação, é pura criação. Então, o Woody Allen trabalha muito com isso. Então ele colocou ela com 2 homens juntos e ela se achou. Ela mudou, o visual dela inteiro mudou. A maneira dela de falar, de se apresentar, já era outra pessoa. E se revelou artista, trabalhando Mas ali não tinha do infidelidade. corpo nu. Não, foi assim, eu É a espero. nudez de novo, né? A história da nudez de novo. Porque a nudez tira a tradição, tira a tradição. Ela fica muito legal. Tudo pode dar certo. Não é maravilhoso. Mas aí ela ficou séria antes, De uma maneira muito divertida. Muito legal. Então, mas aí eu acho que você traz esse aspecto, porque a gente acho que está meio que convergindo, que é a questão do sexo e da sexualidade. Quer dizer, é criação, é criativo, é isso, é aquilo, mas onde que aparece a traição, a ser fiel, que ponto que é, onde que é o lugar? Talvez seja na cama mesmo, o lugar onde a gente se sente traído ou não, quer dizer, a traição política, a traição política a gente lida com ela, a traição intelectual a gente lida com Apesar ela. que você trouxe a imagem do quadro que não é uma traição
ideológica, não sei, do Cristo traído. Sim. Que é ideológica. Já é outra coisa. Sim, ideológica. Mas então não estou entendendo, você quer canalizar para... Não, eu estou sentindo que estamos canalizando. Não é o que quero canalizar. Sim, a gente fala de traição, automaticamente a gente pensa sexual. É isso que eu estou querendo dizer agora. É isso que eu estou levantando agora. Sim. Por exemplo, o Godoy trouxe essa história. Nos anos 70, existiam movimentos experimentais. Por exemplo, aquilo que você viveu lá era uma experiência que acabou tendo uma vivência maravilhosa. Tudo bem, quer dizer, não tem moral nem crítica em relação a isso. Eu, por exemplo, tratei de uma moça que é filha de uma dessas experiências. Então, ela é francesa e os pais dela moravam numa comunidade, uma grande comunidade, uma casa, sabe, uma casa grande, onde existiam vários casais e várias crianças. Onde ali ninguém era marido ou mulher de ninguém, onde ali ninguém era filho de ninguém também. Todo mundo era pai e mãe. Não, o kibbutz tem uma organização. O kibbutz ainda tem uma certa moral. Não tem, os filhos vão sozinhos. Não, mas é diferente. Tem pai e tem mãe. Essa moça, Nem sabe quem é o pai, nem quem é. Acho que era ela demorou para descobrir quem era o pai dela, quem era a mãe, porque a mãe... Talvez nem a mãe soubesse quem era A o mãe pai. também fica em dúvida, sabe por quê? Porque a mãe pare e joga no mundo, quer dizer, está cheio de mãe ali. Então, essa moça, ela desenvolveu uma problemática de identidade profundíssima. Ausência de referência total, né? Exatamente. Meu filho que está passando agora, minhas mães e meu pai. Não entendi. Minhas Filme mães que e está meu pai. passando agora. Um casal de lésbicas que teve 2 filhos e Do mesmo pai. as crianças quiseram saber quem é o pai. Elas pegavam de um banco de sêmen. E eles foram para Portugal e achavam o pai finalmente. E eles tentam incluir o pai na família. Aí complicou tudo. Não vou contar o final da é complicação total. Né? Então, quer dizer, essas experiências que existiram nos anos 60, nos anos 70, tiveram consequências positivas e consequências negativas. Teve muita coisa que se abriu mesmo. Acho que teve mesmo uma revolução sexual. Nós vivemos uma Aumentou o número de lésbicas e gays depois. Ou você quer dizer, a liberdade sexual aumentou? Talvez não o número, mas a exposição deles ao mundo. Eu acho que Aparece mais qualidade. Só isso, não é que aumentou. Isso levou a ter mais gente. Eu acho que homens acabaram tendo mais facilidade de descobrir o seu lado feminino, mulheres o seu lado masculino e tal. E ficou mais fácil poder pensar assim, porque antes você não podia nem pensar Mas isso. teve mais liberdade para falar isso. Agora, falando em experiências sexuais, eu sei, assim, quando a gente estudou alguma coisa em arte, teve grupos nesses anos também que fizeram uma experiência sobre esse assunto de sexualidade, que fizeram assim, um quadro, uma comunidade se juntou numa fazenda, rapazes e jovens, mulheres, tudo, e colocaram um quadro que ninguém podia dormir 2 vezes com a mesma pessoa. E assim, de repente, não sei o que, descobriram que à noite, todo mundo dormindo, tinha uns que iam procurar aquela pessoa que eles estavam gostando. Repetiram. Quando descobriram isso, não foi a maior bagunça e desmancharam. Desmancharam essa comunidade. Teve alguns infiéis. Mas você sabe que essa coisa da sinceridade que vocês falaram é uma coisa, assim, eu, Godoy, não, da verdade. A gente tem um casal de amigos comum que desde que se casaram, instituiu-se, ele se gaba dele ter instituído, na verdade ele acabou sendo a grande vítima da instituição que ele criou, que era o seguinte, sexo livre, né? Então, o casal, eles vivem juntos, tem uma família dentro do que a gente chama de tradicional, mas existe a liberdade de ter parceiro fora. Ela se tornou em comum acordo. Olha a força do mal desse acordo. No começo eu acho que ele achou maravilhoso, porque não sei o que, acho que ele exercia mais a liberdade do que ela, até que ela foi se tornando
maestra na arte de trair. Assim, De trair não, de cumprir o acordo. Mas aí... Ela estava sendo infiel ao acordo. essa ele é de verdade, ela é traiçoeira. Só uma maneira sádica. É uma brincadeira. É mais para provocar vocês. Aí o que aconteceu? Esse cara hoje, que é nosso amigo, essa situação para ele começou. Essa situação começou a ficar tão difícil para ele, tão inadministrável, que hoje ele sofre de síndrome do pânico. Ele não sabe por que é, mas a gente sabe. Ele não sabe. Ele acha que a síndrome do pânico é uma doença que ele pegou, é um vírus. Ele acha que é um vírus. Mas você concorda, que a síndrome do pânico dele é dessa situação que ele criou? Porque hoje a mulher dele vive mais na rua do que dentro de casa, ele está sempre sozinho, nos eventos sociais, nas nossas reuniões, ele viaja, às vezes viajam 2, 3 casais e ele, sozinho. E a gente fala, pô, cadê a fulana? Ah, foi ver a mãe em Brasília. Eu não sei quantas vezes ela já foi ver a mãe em Brasília, o pai, já morreram 30 dias, 50 avós. Quer dizer, porque ele mesmo hoje não consegue mais admitir a realidade que ele criou. Então, como é que seria para ele dizer para ela isso? Ele não consegue mais segurar essa situação que ele criou. Se ele virar para ela e falar, olha, não quero mais, vamos revogar essa cláusula aqui, ela vai falar, filho, tchau, porque eu estou feliz. Esse é o medo dele, é por isso que ele está em pânico, esse é o medo dele. Ela virou, a coisa do monstro e a criatura. Ele está com pena dele e eu acho. Não, eu não estou com pena. E ele com pânico. Eu estou dizendo que essa história de tratar tudo abertamente, vamos liberar tudo, isso tem um risco muito grande emocional, porque nem todo mundo está preparado para. Eu, por exemplo, eu me considero absolutamente despreparado para uma situação dessa, absolutamente incapaz. Nós já cedemos. Agora, a contrário senso, O nome suicídio não. sincericídio. Eu vivi há uns anos atrás uma experiência muito interessante que foi a seguinte, numa festa, vários casais, uma festa de aniversário, tinha um grupo de mulheres reunido num canto, conversando exatamente sobre fidelidade, e uma estava contando que ela perdeu uma amiga, porque ela tinha contado para a amiga que tinha visto o marido dela com outra, não sei onde, então. Viram uma mulher muito inteligente, que eu tive um aprendizado muito grande com ela nesse momento. Ela virou e falou o seguinte, olha, eu queria aproveitar que estão todas as minhas amigas aqui, as melhores, para deixar bem claro aqui o seguinte, ai de quem, se um dia souber de qualquer coisa sobre a vida do meu marido e vier me contar, porque eu estou muito feliz. Pouco me importa o que ele faz lá fora. A minha felicidade, que estou ao lado dele, ele me faz tão feliz que eu não quero saber. E essa mulher, ela me deu uma lição minha, que eu procurei levar adiante, que é o seguinte, se você quer errar, ou fazer errado, ou ser infiel, sei lá, a palavra que queiram dar, não seja egoísta. Saiba que antes você tem que fazer o seu parceiro ou a sua parceira feliz. Porque se você fizer isso, você está sendo fiel àquela promessa que você fez, que você vai cuidar, manter, etc. E talvez a felicidade do seu parceiro seja tão grande que te perdoe. Eu acho que hoje em dia muitas pessoas preferem ter uma vida íntima feliz, e ter um amor, uma pessoa que cuide, que trate bem, e não quer saber o que está acontecendo lá fora. Ou é melhor você ter um carrasco dentro de casa, esse um marido mundo totalmente alcoólatra, controlado, um né? cara que te dê porrada, tudo, e ele é. Sério, a gente foi vai morrer na praia. A gente está falando só de um lado da fidelidade, do lado marido e mulher e tal. E como que é o lado da terceira pessoa, né? Pessoa que entra numa relação, muitas vezes, né? No caso pseudo, amiga e tal, mas que também é uma pessoa que de alguma forma se envolve ou está no triângulo aí. Como que é isso? Porque também é o lado da fidelidade com ela mesmo, né? Ela está vivendo mais uma fidelidade. Ela está vivendo, uma coisa ela tá com mais ela. centrada de todas. Mas está também, mas está na relação. É a única que sabe a verdade. Como que é isso? É a única que sabe a
E o cara cobra a fidelidade, ou a mulher cobra. Olha, eu não entendi muito o que você falou antes, desculpa. Eu não entendi a sua colocação dessa mulher que você ficou admirado com ela. E se fosse um homem que falasse assim, você já ouviu? Não, mas você já ouviu algum não, homem mas eu falei antes, eu me sinto incapaz de pensar assim. Mas que lição que ela te deu que eu não entendi? A lição que ela me deu foi a seguinte: a primeira coisa que você tem que se preocupar antes de trair ou ser infiel é de proporcionar à pessoa que está com você felicidade. Porque se você faria isso? Eu faço isso hoje. A primeira coisa que me preocupa no meu relacionamento é a felicidade da minha parceira. Eu quero saber um homem falando isso. Eu não conseguiria conviver com esse raciocínio. Então você não aprendeu nada. Não, mas você não entendeu. O que eu falei não tem a ver com a primeira parte, tem a ver com a segunda parte. Porque o que ela quer dizer é o seguinte: se eu estou feliz, por que eu preciso receber? O aprendizado é que a maioria das pessoas que traem esquece que tem um parceiro. Você falaria isso? Jamais falaria. Fora de casa, fizesse o que eu quero. Jamais. Eu não me importo de saber por quê. Jamais. Mas eu falei no começo da minha fala que eu era incapaz de conviver Não, com mas o isso. que me pegou é que você falou que você aprendeu. Aprendi a lição da felicidade. Porque a maioria das pessoas que traem não se preocupa mais com o parceiro. Então, A pessoa que trai não se Então, gente, pessoal, assim, eu não, a pesquisa, né? Quando casa, as festas são mais Pois é. glamurosas demais. Talvez porque as pessoas namorem muito antes de casar, então quando casa já está com 5, 6, 8 anos de relacionamento. Isso hoje. Assim, só para completar a frase da colega ali, talvez a liberdade sexual que a Liane está comentando é a liberdade sexual que o amante desempenha. Porque o amante tem essa função. Embora exista essa questão aí de também se sentir traído pelo outro, mas ele vive um pouco mais intenso essa liberdade sexual, né? Tudo bem, existe essa questão aí toda. E tem outra coisa também que o Sérgio colocou, que eu achei muito interessante, e agora defendendo um pouco o lado das mulheres, que bom! Né? Porque é o seguinte, no Rio realmente existe essa liberdade, a mulher se expõe mais, ela é mais sensual, não importa o formato do corpo que ela tem, ela se sente gostosona, vitaminada e bonita. Então ela se sai e coloca em prática a liberdade que o homem reprimiu séculos e séculos da mulher submissa. Então a gente está vivendo um momento agora dessa liberdade que a mulher teoricamente começou a descobrir. E é difícil para o homem aceitar isso, porque na maioria, 67%, nessa pesquisa, o homem se sente muito bem. Eu traio, tranquilo. Já a mulher em São Paulo, ela está nessa repressão, né? Então, eu acho que o papel do amante aqui também é importante, nós estamos comentando, porque ele ou ela coloca em prática essa experiência, essa liberdade sexual, né? Concordo com a Liane, hoje a gente não tem essa liberdade sexual toda, acredito eu, de 1970. O que está faltando hoje, assim, quando o colega falou assim, aumentou muito a presença de gay, né? Gay, cigarro, lésbico, tudo. Não, acho que aumentou um pouco mais essa expressão, essa liberdade sexual. O permitir experimentar para depois realmente saber o que quer. Existe uma grande tendência agora, assim, eu vejo, acesso muito sala de bate-papo, sou muito curioso, essa questão da bissexualidade. O swing também é uma resposta a essa nova descoberta aí da bissexualidade. Depois que de repente você experimenta, você fala, não, eu quero construir um pouco mais na relação do que é ser fiel e infiel. Eu acho que a fidelidade está muito relacionada na construção do vínculo. O que é importante para mim? É só o desejo sexual, só essa necessidade? Ou esse vínculo um pouco mais forte, que às vezes é mais fácil você perdoar? Acho que vem muito esse questionamento. É muito mais fácil, por exemplo, gays, né? Existe muito essa questão da permissão, não vou falar traição, da permissão, que ninguém permitiu, mas experimenta-se mais. Quando o outro descobre,
fica puto porque é natural, nós somos um pouco animal, lógico, somos animais, fica muito puto. Mas existia uma questão da construção do vínculo, da fidelidade em outros aspectos da relação. Então é mais fácil conviver. Não vou falar que é mais tranquilo, mas é um pouco mais fácil. Já na relação homem e mulher, quando esse vínculo não está bem estabelecido,